Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. E eu sou o Lucas. E a gente tá aqui para apresentar para vocês mais um Pode Nero. Saúde. Sim. Lu, quando a gente vai comprar ou ouve falar em vinhos, a primeira coisa que muita gente fala é qual a safra desse vinho. A gente sabe que a safra é algo muito importante. Com certeza. A safra, a gente tem em cada local, né, tem safras históricas, a gente tem safras incríveis, a gente vai comprar um vinho específico, né, até pouco tempo atrás, aqui no Brasil uma safra histórica era de 2005, agora está em 2020. Mas quando a gente vai para o mundo dos espumantes, a safra não se torna tão relevante. Às vezes algumas pessoas até procuram no rótulo e não encontram. Então hoje a gente vai falar de um tema que é as classificações dos anos dos espumantes. Perfeito. Algo um pouquinho diferente do vinho. Por exemplo, aqui na Ponto Nero a gente não trabalha com safra, a gente trabalha com NV, a gente trabalha com non-vintage. O que seria e qual é a vantagem da gente utilizar esse sistema? Boa, Pri. Então eu acho que antes da gente explorar esses termos, a gente só tem que fazer com que as pessoas entendam que a safra, no rótulo, ela tem um porquê de existir. Né? Então, no início de tudo, a safra era um grande determinador de qualidade do produto. Porque todo ano, a gente sabe que o vinho depende muito da qualidade da matéria-prima. Então, todo ano de produção, ele acaba interferindo na qualidade da uva no momento da colheita. Então, safras muito boas, e algumas regiões, por exemplo, Bordeaux, Borgonha, várias outras regiões mundo afora, tem uma influência muito grande da safra também no preço do produto, né? Porque a safra, ela faz com que o vinho possa ter mais complexidade, possa ter mais tempo de guarda, mas isso a gente usa muito para vinhos tintos, né? E vinhos tranquilos também, são aqueles vinhos que não tem gás. No caso dos espumantes, como tu citou, a gente trabalha, a gente Ponto Nero, mas a maioria do setor, com espumantes não vintage. Então, vintage é um termo francês para safra. Tem pessoas que usam também a palavra milésime. Então, milésime ou vintage, eles são sinônimos. E não se coloca safra basicamente por dois motivos. O primeiro deles é porque a maioria dos espumantes é para serem consumidos jovens. Então, é muito raro que a gente compre um espumante para guardar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A não ser que ele seja um grande produto, que a gente conheça o produtor, e conheça o objetivo que a gente quer com aquele vinho, porque ele vai mudar completamente com o passar do tempo e ele vai perder gás. Isso é um fato. Espumante sem gás é muito difícil que fique bom. Então, o grande propósito é que a gente consuma o produto rápido. E a outra vertente de não safrar um produto significa que a gente quer manter o padrão de qualidade, porque, como eu falei antes, a safra, cada ano, muda a característica da uva. Só que, como eu posso manter esse padrão de qualidade? Misturando essas safras. Então, independente do ano, tu sempre vai ter um padrão de qualidade, uma consistência na qualidade do teu espumante. Perfeito. A gente acaba tendo, existe um ditado, né, muito popular, enfim, que a gente tem uma safra boa e uma safra ruim, né, normalmente um ano sim, um ano não. E a gente sabe que hoje, com todas as mudanças climáticas, a gente tem El Niño, a gente tem Laninha, a gente tem influência do clima que vem aumentando a temperatura, então Exato. Acaba que a gente não tem uma padronização de ano para ano, né. Então é importante que a gente mantenha um produto na nossa vinícola com uma qualidade e que a gente vá mesclando esses moços de diferentes anos para a gente manter e entregar para o consumidor o produto no padrão que ele já conhece. Hoje em dia é muito menos previsível, né, Pri? E algo muito importante e que a gente tem que considerar, acho que a maioria dos consumidores não presta atenção nesse pequeno detalhe, quando eu misturo safras para manter um padrão de qualidade, não é só para qualidade técnica do produto, para ele ser muito bom, mas é para manter a identidade da marca. Então, cada vinícola tem um perfil de produto. A Ponto Nero valoriza, por exemplo, um produto muito fresco, com um aroma bastante nítido, bastante limpo, fácil de beber. Esse é o estilo da marca Ponto Nero. Então, quando a gente mistura safras, a gente consegue também resgatar a identidade daquela vinícola. Champanhe é uma região que faz muito isso. Cada vinícola tem uma identidade. Então, a partir dos cortes, das misturas de vinhos, é que tu consegue manter esse padrão. Isso. E é bacana porque quando a gente pensa no mundo dos vinhos tranquilos, é algo que, pelo menos pra mim, sempre chega, né? O pessoal fala assim, eu gosto muito da vinícola X, eu gosto muito do produto X deles, mas eu vou comprar essa safra, se for essa safra que eu não quero. Então, tu consegue manter um padrão da qualidade da vinícola e tu tem meio que uma justificativa no rótulo
que explica o porquê que o vinho é assim. Ah, esse ano ele tem mais álcool, esse ano ele tem menos, esse ano a uva tá com característica X. Claro, não são grandes mudanças, mas a gente tem uma mudança de safra para safra, e pelo terroir e pela safra a gente consegue imaginar o que aquele produto vai entregar. E aí no espumante a gente consegue manter isso ao longo dos anos. Então é importante também te falar desses produtos vintage que tu comentou. Então quando existe uma safra muito especial para vinícola, ou muito representativa, às vezes não só em qualidade técnica, mas talvez uma comemoração, a vinícola completou X anos, alguma coisa assim, eles vão lançar um produto vintage, ou milésime, e eles vão colocar, então, nesse único produto, eles colocam a safra. Então, tu acaba tendo um produto feito 100% da mesma safra, mas que tu vai conhecer pela característica do ano. Ou, por exemplo, foi um ano muito bom para Serra Gaúcha, esse ano específico na produção de espumante, tu vai colocar no rótulo. Mas, normalmente, são produtos que têm uma produção um pouco menor, que eles são normalmente lançados em datas comemorativas e com linhas, às vezes, específicas. Então, no geral, o que a gente faz em maior quantidade, a gente sempre chama daquele feijão com arroz. Muitas vezes as vinícolas vão optar pelo não vintage para conseguir manter e continuar entregando a mesma quantidade, né, a mesma qualidade para o consumidor. E curiosamente eu lembrei agora de uma terminologia que até a gente descobriu faz pouco tempo, né, Pri? Do não vintage, que já era usual, e o multi-vintage, que, no meu entender, basicamente é a mesma coisa, né? Mas quando a gente escolhe essas safras, tem um padrão de quantas safras misturar? É só a safra que influencia nisso também? Eu posso misturar regiões, posso misturar estilos, para fazer esse corte do não vintage. Esse era um termo que eu também não conhecia, e aí a gente trabalha muito com concursos internacionais, né? Então, quando a gente vai mandar um produto, às vezes aparece essa terminologia. Para mim também eles são basicamente a mesma coisa. A questão é que o não vintage, a gente normalmente tem uma base padrão e a gente tem ela em diferentes anos, né, e as mesmas uvas. E pelo que eu entendi, o multi-vintage segue esse mesmo princípio, mas muitas vezes se trabalha com terroirs diferentes também. Então a gente vai... explora mais essa criatividade para desenvolver o produto. Vira mais aquela coisa da alquimia, assim, né? Um pouquinho mais de misturas, mas no básico eles são como se fosse a mesma coisa. E para vocês terem ideia de uma média, por curiosidade, né? A maioria dos espumantes que não são vintage e querem manter um padrão de qualidade, misturam em torno de 2 a 3 safras. Então não são vinhos muito mais velhos do que isso dentro da composição do espumante, sempre para manter o frescor. Então, em média, 2 a 3 safras é o que se mantém esse padrão. E sempre a vinícola vai guardando em alguns tanques aquelas relíquias de safras muito boas, para que a gente coloque alguns percentuais diferenciados ali dentro do produto, para conseguir elevar a qualidade quando preciso. Exatamente. Eu acho que é bastante interessante falar, né? A gente teve um produto que era o Icon, que ele tinha 40 meses. Então, ele também é um produto que, além do que saiu pro mercado, a base dele ficou, porque tu acaba tendo um produto super concentrado e que tu consegue agregar em outros produtos para elevar ele. Exato, essa é a magia da enologia, né? Então a gente acaba brincando muito com isso. E eu acho que para finalizar o Pod Nero de hoje, a gente tem que falar de um termo muito curioso também no espumante, que é o cuvée. É uma palavra muito sofisticada e muito vista no mundo do espumante, né? Eu acho até bacana de comentar, né? Todos os termos que a gente usou aqui, a importância da região de Champagne pro mundo. Todos eles são em francês. Exato. A gente, vintage, às vezes... millésime, cuvée, não vintage. A gente percebe o quanto realmente uma região, né, se detém num produto, pega para ele e consegue muitas vezes ditar pro resto do mundo algumas regras, às vezes até uma questão linguística. Exato. Mas quando a gente fala em espumante, a gente sempre pensa em champanhe, e aí a gente percebe que muitos desses termos são utilizados em francês. Mas afinal, o que é um cuvée, Lu? Então, cuvée é um termo bastante abrangente, a gente pode explorar bastante isso, mas um produto cuvée, ele é basicamente uma mistura das melhores relíquias que tu tem dentro da tua vinícola. Então são pequenos lotes de tanque, algumas pessoas entendem cuvée como lote. Pode ser um lote específico, como pode ser uma mistura de 3 ou 4 bases diferentes que são muito boas. Então, o cuvée, ele pode ser um lote específico, como ele pode também ser uma mistura das melhores bases que tu tem dentro da tua vinícola. Acho que deu para o pessoal já entender um pouquinho mais. A gente já sabe disso, né? Mas como a enologia, na verdade, é uma grande química, né? E a gente não tem receita pronta. Exato. Todo ano é um desafio. Todo ano é um desafio. O enólogo precisa trabalhar muito, precisa entender o que ele tem em casa, né? A gente sabe que sempre existe o ideal, mas a gente precisa muito trabalhar com o que tem em casa e como ele sempre consegue extrair o melhor do que ele tem. E encontrar
a zona de equilíbrio entre tendência e identidade da marca. Exato. Isso acaba sendo um grande desafio para, acho que todo segmento, né? Mas para o mundo do vinho também não é diferente. Pessoal, a gente espera muito que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais como funciona esse mundo das safras no mundo do espumante. E até a próxima. Até a próxima. Saúde! Saúde!